Olá, turma, sejam bem-vindos de volta à disciplina IF 036, Laboratório de Física 1. Lembrando que estamos na atividade 1 e eu sou o professor Hélio Molizani. Hoje falarei com vocês sobre a atividade experimental 3, análise gráfica de dados, movimento retilíneo uniformemente variado. O experimento que vocês irão realizar é a determinação da função horária dos espaços para um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado. Passarei para vocês algumas orientações para a realização da terceira atividade experimental e sobre a confecção do relatório. Deixei também um roteiro da atividade experimental 3 em arquivo .docx, que vocês podem usar como modelo para realizar a atividade experimental. Se você tiver qualquer problema em preencher esse documento digitalmente, você também pode imprimi-lo e preenchê-lo manualmente, mas não se esqueça de anexar uma cópia em formato PDF ou JPEG do mesmo para garantir a sua entrega. Você também pode usar outros modelos de relatório do jeito que se sentir mais à vontade. Esta terceira atividade experimental tem como objetivo determinar a aceleração e a função horária dos espaços para uma esfera que desce por um plano inclinado em movimento retilíneo uniformemente variado. Os conceitos envolvidos a essa atividade são medição, unidade de medida, funções quadráticas, gráfico de uma função quadrática, que também pode ser chamada de função de segundo grau, movimento retilíneo uniformemente variado, propagação de incerteza, análise gráfica de dados, função horária dos espaços para corpos em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, tudo que nós vimos durante as aulas da atividade 3. Não se esqueçam que o relatório experimental deve conter obrigatoriamente um item sobre teoria, onde vocês farão uma pesquisa, mas coisa rápida, breve, de 3 a 6 parágrafos, sobre o movimento retilíneo uniformemente variado e também sobre a função horária dos espaços para esse tipo de movimento. Lembre-se também que vocês podem acrescentar imagem, gráficos, equações e deixar a introdução mais compreensível e agradável para quem lê. No entanto, é importante evitar qualquer tipo de copia e cola da internet sem vocês terem lido, sem terem refinado o conteúdo, ou seja, adaptem bem a teoria ao conteúdo do experimento que vocês estão fazendo. Também é importante listar os materiais utilizados. No nosso caso, estamos fazendo atividade online. Isso não significa que vocês não devem listar, que precisa ter uma bolinha, um plano inclinado, coisas do tipo, e também os materiais digitais que vocês estão usando. Então, link para o vídeo, link para algum programa que vocês tenham utilizado e por aí vai. E não se esqueçam também de colocar o esquema de montagem experimental. Vocês podem fazer isso através de um esboço, um desenho ou até mesmo uma imagem do próprio vídeo, do experimento que vocês estão realizando. O próximo passo é o procedimento. Eu deixei um vídeo para vocês analisarem. Se trata de uma esfera que desce para um plano inclinado. O vídeo está disponível para download através desse link e também está no Moodle, para que vocês possam baixar o vídeo na íntegra. É exatamente esse vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu segurando uma esfera e aí quando eu solto então a esfera, ela vai descer pelo plano inclinado, o mesmo plano que desceu o personagem Hélio da atividade que nós fizemos em aula. Só que agora o plano inclinado está com outra inclinação, está com 10 graus, não com 15, e é outro material, é uma esfera, não é o carrinho, então os resultados com certeza serão diferentes. Vocês deverão utilizar o software Tracker para fazer a análise desse movimento. Lembrem-se que você pode utilizar o Tracker de duas maneiras. A primeira opção é instalar o programa de acordo com o sistema operacional do seu computador, ou seja, Linux, Windows, iOS, que é do Mac, ou também vocês podem utilizar a versão online e manipular o tracker de forma online sem a necessidade de instalar o programa. É importante que vocês utilizem um computador, é mais fácil para fazer a análise, pelo celular é muito difícil. E eu também sugiro fortemente que vocês instalem o programa, porque dá menos instabilidade, você não depende de internet, o programa ele acaba sendo um pouquinho mais rápido para analisar os dados.
eu aproveito para deixar aqui algumas informações importantes sobre o experimento que está gravado. A primeira delas é que o ângulo de inclinação da rampa, conforme eu já falei anteriormente, é de 10 graus em relação à horizontal. O comprimento da régua que aparece no vídeo é de 100 mais ou menos 0,05 centímetros, e a distância entre duas marcações consecutivas no plano inclinado é de 10 mais ou menos 0,05 centímetros. Portanto, a incerteza da distância é de 0,05 centímetros. A taxa de frames ou a taxa de quadros do vídeo, que são aqueles frames por segundo, é de 60, ou seja, o vídeo ele é gravado a 60 quadros por segundo. Isso dá um intervalo de tempo entre um frame e outro de 1 sobre 60 segundos. Portanto, a incerteza de tempo no tracker ela é de 0,01 segundo. A massa da esfera, apenas por curiosidade, não precisamos para esse experimento, mas é de 39,30 mais ou menos 0,05 gramas, e o diâmetro da esfera de 43 mais ou menos 0,05 milímetros. Então, esses são os dados importantes desse vídeo que foi gravado e que vocês realizarão o experimento. Depois de vocês fazerem todo o trabalho no tracker, lembrem-se que vocês precisarão fazer o tratamento dos dados. Para isso é importante colar a imagem da tela do tracker com o experimento sendo analisado. É o jeito para que eu possa verificar e que as pessoas possam entender o que vocês estão fazendo. Colar também a imagem da tabela com os dados de posição e tempo que é elaborada no tracker. Copia aquela tabela inteira e cola ela aqui, que é de onde vocês vão tirar ΔS e ΔT para fazer parte aí da incerteza que vocês ainda vão calcular durante o experimento. Colhem também a imagem do gráfico com a equação que vocês obtiveram no tracker, para que possa aparecer os coeficientes A, B e C e o gráfico que foi traçado. Também anotem separadamente qual é a função horária obtida e discuta os resultados e os significados físicos dos coeficientes angulares A, B e C. E aí, claramente, calculem a aceleração, apresentando os cálculos que foram efetuados e também a incerteza da aceleração. E é importante que vocês coloquem os cálculos que vocês efetuaram e não apenas só o resultado, para que eu possa observar o que vocês fizeram. Com relação ao resultado final, simplesmente basta vocês apresentarem o valor da aceleração com a incerteza e atente-se de verificar o número de algarismos significativos. Lembra que a aceleração e a incerteza têm que ter a mesma quantidade de números significativos. E apresente também a função horária dos espaços obtida de forma ajustada. Lembre-se do que a gente conversou. A posição inicial é 0, velocidade inicial é 0, então qual deve ser a função horária obtida de forma ajustada? Finalmente, passamos para o passo de discussão e conclusão, onde vocês devem discutir sobre o resultado obtido, discutir sobre a função horária, sobre o significado físico dos coeficientes, analisar o tipo de movimento, é de fato um movimento uniformemente variado? Discuta também a precisão experimental, possíveis fontes de erro e o que poderia ser feito para obter valores mais precisos. Não esqueçam também de anotar as referências, em especial sobre as teorias que vocês viram, que pesquisaram. Essas referências em formato ABNT são muito importantes. Assim, chegamos ao fim de mais uma aula, onde expliquei para vocês como realizar a terceira atividade experimental e confeccionar o relatório. De agora em diante, lembrem-se que os modelos que eu deixo sobre os relatórios não contêm muita informação. Cabe a vocês preencherem. E não se esqueçam que é importante que tenha objetivo, conceitos relacionados, teoria, esquema de montagem, material, procedimento, resultado, discussão, conclusão e referência. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato e boa atividade para todo mundo.